Antirracismo. A gente precisa voltar a falar disso porque é o assunto do momento por tudo que aconteceu com o Vini Júnior. Ontem eu trouxe aqui uma prévia de como foi na Assembleia Legislativa aqui do Mato Grosso do Sul essa discussão. Quem trouxe essa pauta foi o deputado estadual Pedro Kemp, foi acompanhado pelos demais deputados ali presentes, cada um trazendo o seu posicionamento, e a gente volta a falar sobre isso, que os deputados debateram sobre esse assunto, a questão do racismo na Assembleia Legislativa, e você vai conferir a matéria e depois a gente traz dados aqui do Mato Grosso do Sul que a situação tem piorado aqui no nosso estado em relação ao racismo. O caso de racismo envolvendo o jogador brasileiro de futebol Vini Júnior em partida do Real Madrid contra o Valência, na Espanha, também foi tema de debates na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O assunto foi levantado pelo deputado Pedro Kemp, do PT, que atribuiu o fato de que a cultura escravocrata considera um negro pertencente a uma camada inferior da sociedade. O deputado Pedro Kemp lançou seu quarto livro, chamado Cartas de Indignação, que trata, entre outros assuntos, de situações de discriminação social, fazendo reflexões a respeito dos temas. Esse livro nasceu quando aconteceu um fato aqui em Campo Grande. Um dentista que estava como voluntário fazendo vacinação de pessoas aqui no Albano Franco, ele foi discriminado por conta da sua orientação sexual. Uma senhora disse: a minha filha não vai ser vacinada por um viado. E ele entrou em depressão, até porque já vinha sofrendo discriminações desde criança, na verdade. E o seu estado depressivo se agravou muito e ele acabou tirando a própria vida. Pedro Kemp ainda repudiou a fala do senador baiano Magno Malta, que, segundo ele, também foi racista em relação ao jogador Vini Júnior. Cadê os defensores da causa animal que não defendem o macaco? O macaco está exposto. Veja quanta hipocrisia, certo? E o macaco é inteligente, é bem pertinho do homem, a única diferença é o rabo. Ágil, valente, alegre, tudo que você possa imaginar, ele tem, sabe? Eu, se fosse um jogador negro, eu entrava em campo com uma leitoinha branca nos braços, ainda dava um beijo nela, falava assim: olha como não tem nada contra branco, e eu ainda como, se tiver. É lamentável por se tratar de um representante do povo, um senador da República e uma pessoa evangélica, né, que se diz cristã. Então eu acho que não podemos tolerar esse tipo de comportamento, ainda mais por se tratar de um político, né, de uma autoridade. O deputado Júnior Mock, do MDB, defendeu que algo precisa ser feito para efetivamente combater o racismo e lembrou de outros casos que terminaram em fatalidade. Quantos problemas desses deverão acontecer para que nós possamos realmente fazer não só a reflexão, mas termos atitudes antirracistas? A discussão dos parlamentares levantou muitos outros casos de racismo pelo mundo. Entre eles, outro crime de racismo ocorrido em uma universidade de Dourados, conforme lembrou a deputada Lia Nogueira, do PSDB. Aquele jovem que foi vítima de racismo numa partida de uma universidade privada, que é uma das maiores de Mato Grosso do Sul. Até o momento, deputado Pedro Kemp, não houve uma nota de repúdio, não houve uma manifestação dessa universidade. E isso nos entristece muito, porque parece que o racismo tem que ser naturalizado, isso se tornou normal. Rinaldo Modesto, do PSDB, e Antônio Vaz, do Republicanos, defenderam que vivemos numa realidade em que o ser humano discrimina o outro e que todos os crimes de discriminação devem ser combatidos. Nós temos que ter um comportamento de repulsa a qualquer tipo de discriminação. Não é só em relação à questão racial, em todas elas. Aliás, nós moramos em um país que discrimina o negro, o índio, o japonês. O crime de xenofobia a gente vê no dia a dia. Esta é uma realidade nua e crua. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Nós temos que acabar com isso, porque, olha,
no século XXI, a gente viver uma situação dessa de racismo é muito ruim. Mas também não pode discriminar porque fulano é pastor, não deveria fazer isso. Porque nós somos sujeitos a erro, a falhas, todos nós. Gente, é uma situação, um assunto que traz muitas discussões, mas o que acontece em tudo isso? A fala do senador Magno Malta. Magno, eu sempre compartilhei de muitas de suas posições, acredito em muitas de suas posições também, compactuo com muitas delas, mas infelizmente foi totalmente infeliz a tua fala. A fala de um senador da República, quando ele faz a colocação, poxa, mas ninguém está preocupado com o macaco, por mais que o macaco seja ágil, seja forte, seja isso, seja aquilo, um racismo jamais, nenhuma atitude dessa jamais deve ser cometida e também, principalmente, tolerada por quem quer que seja. Tudo isso continua acontecendo porque a justiça no Brasil não atua o suficiente para poder penalizar as pessoas que cometem esses atos. E uma fala dessa acaba trazendo toda essa questão à tona, porque quando ele diz, se eu fosse um jogador de futebol, eu entraria em campo com a leitoa no braço, branca, daria até um beijinho. Peraí, que fala foi essa, pelo amor de Deus? O preconceito, seja racial ou qualquer tipo de outra situação, ele deve ser veementemente combatido, a gente não pode tolerar nada disso. O que eu não concordo é a pessoa ficar se vitimizando por conta da sua cor de pele, por conta disso ou por conta daquilo. Vitimização jamais, mas um ato que foi cometido pela torcida em um jogo de futebol, isso precisa ser combatido e não é colocar quem sofreu o racismo como um culpado pela situação. Se eu sou negro, eu tenho que ter orgulho da minha cor de pele, como eu já falei aqui em outro programa, quando nós estávamos discutindo sobre isso, eu e o Walter Azzolini, que também apresenta o nosso Mais Notícias, eu tenho orgulho da minha cor, não tenho problema nenhum com a minha cor de pele, e que você que está aí do outro lado acompanhando o nosso jornal, que você não tenha problema nenhum. O problema está na cabeça das pessoas que achar que a cor de pele, o tom de pele nos diferencia um dos outros. Isso jamais. Então foi uma fala totalmente errônea, foi discutido ontem na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e isso sim precisa ser debatido, precisa ser discutido para que coisas como essas não continuem acontecendo como aconteceu em Dourados, como a Lia Nogueira falou. Então tudo isso precisa ser sim combatido. E olha só, eu disse que ia trazer dados para você a respeito desse assunto aqui no Mato Grosso do Sul, com 32 casos de racismo no estado registrados até março, ocorrências desse tipo sofreram aumento de 188%. Ou seja, se nós não continuarmos achando que está tudo bem, normalizarmos essas coisas, só tendem a piorar. Então, a gente precisa sim falar sobre isso, precisa debater para que outras pessoas não sofram o que o Vini Júnior sofreu nesse final de semana, o que eu já sofri, né, como eu disse aqui, e tantas outras pessoas sofrem todos os dias por conta da sua cor de pele, por conta da sua opção religiosa ou sexual. Então isso precisa sim ser debatido, trago à tona e a justiça precisa tratar de maneira mais enérgica esses tipos de comportamentos racistas.